Como se motivar para fazer qualquer coisa com esses 5 truques mentais? O que se passa na cabeça tem um peso bem grande em relação aos nossos níveis de força de vontade. E agora vou te apresentar os 5 fatores psicológicos que vão te deixar mais motivado e aumentar os seus níveis de força de vontade e te manter fora de um estado de esgotamento do ego. O primeiro é algo chamado chunking. Um dos melhores exemplos de chunking vem de um dos maiores mágicos do mundo, David Blaine. Chunking, ou técnica da fragmentação. Blaine é um dos maiores mágicos do mundo, famoso por seus feitos de resistência. Ele já passou mais de 63 horas preso em um bloco de gelo, e imagine quanta força de vontade isso exigiu. Blaine conseguiu fazer isso tudo usando o chunking, para criar um suprimento constante de força de vontade. Chunking é quando você pega uma grande tarefa e a divide em pedaços bem pequenos. Para Blaine, em vez de se concentrar no total de horas que ele queria passar nesse bloco de gelo, que era pelo menos 60 horas, ele as dividiu por hora. Ele focava apenas em aguentar a próxima hora. O motivo pelo qual isso funciona é porque o nosso cérebro é projetado para ser o mais eficiente possível com a nossa força de vontade, a fim de conservar energia. Nós temos uma grande quantidade de força de vontade que nos permite fazer coisas grandes, mas a verdade é que sempre somos limitados pelo nosso cérebro, com a finalidade de conservar energia. Então, quando nos deparamos com uma tarefa enorme, o nosso cérebro entra em modo de economia de energia. Mas quando usamos o chunking e focamos a nossa atenção em um pedaço pequeno de cada vez, então o nosso cérebro é posto em um modo de liberação de energia. E é por isso que anteriormente eu mencionei que precisamos definir uma meta baixa quando vamos começar a desenvolver um hábito. Ao definir uma meta baixa, que é a quantidade mínima de trabalho que podemos fazer, nós estamos basicamente usando o chunking para obter um pouco de força de vontade extra, apenas o suficiente para nos forçar a manter os nossos hábitos. Então, como podemos usar isso no nosso dia a dia? Em vez de dizer que vai terminar aquele trabalho de 5 páginas agora, você pode ter mais força de vontade e se sentir mais motivado e fazer bem mais se focar em terminar em um parágrafo de cada vez. Além disso, o chunking também aumenta a quantidade de confiança que temos. Como a confiança influencia a força de vontade? A confiança é o segundo fator psicológico que influencia os nossos níveis de força de vontade. Quanto mais confiante você estiver em uma tarefa, menos força de vontade ele irá exigir. Digamos que você queira perder 10 quilos. Se eu perguntasse a estranhos aleatórios na rua quão confiantes eles estavam sobre isso, a maioria das pessoas diriam que não estavam confiantes. No entanto, se usarmos o chunking e reduzirmos isso para apenas meio quilo, a maioria das pessoas mudariam e se tornariam mais confiantes. A confiança é obtida sempre com pequenas vitórias. Se dê pequenas vitórias em qualquer coisa na sua vida e então você será uma pessoa mais confiante. Ao prestar atenção em pequenos marcos, você se torna cada vez mais confiante em relação ao seu objetivo final. Você começa a acreditar que pode realmente fazer isso. Uma ótima maneira de construir confiança usando pequenas vitórias é rastrear o seu crescimento. Por isso, seja lá o que você estiver fazendo para melhorar a si mesmo, pense em formas de rastrear o progresso. Pense em como vai fazer para saber se está progredindo ou não. Aplicativos são uma boa ideia. Existem bons aplicativos que te ajudam a medir o seu progresso na formação de hábitos e em muitas outras coisas. Pesquise um e use-o para ter mais consciência do seu avanço. Como a forma como vemos a força de vontade influencia os nossos níveis de força de vontade? Um estudo conduzido em 2010 descobriu que a forma como vemos a força de vontade pode afetar severamente os nossos níveis dela. Por exemplo, se você acredita que a sua força de vontade é baixa, então você perde força de vontade mais rápido do que alguém que acredita que a força de vontade é alta. Então, o que podemos fazer sobre isso? Vamos estabelecer a verdade sobre a força de vontade de uma vez por todas. A verdade é que os nossos níveis de força de vontade excedem em muito a quantidade que usamos ao longo do dia. O nosso cérebro apenas gosta de definir um limite para ela. E eu acredito que aqui mora o grande problema da força de vontade. Porque perceba, nós somos preguiçosos e procrastinadores por natureza.
Todo mundo tem preguiça e o hábito de adiar esforços que precisam ser feitos. Por que fazemos isso? Porque o nosso cérebro tende a nos limitar e, por essa limitação imposta, acreditamos que somos preguiçosos ou procrastinadores, mas, na verdade, apenas estamos sendo limitados por um economizador de energia. Acredito que, quando acreditamos que a nossa força de vontade sempre vai um pouco mais além do limite, que vai de modo comum, nós damos a ela um novo limite, um limite mais alto, que nos permitirá fazer muito mais do que fazíamos antes. A verdade é que, seja lá o que estivermos fazendo, precisamos ter a consciência de que sempre temos um pouco mais de força de vontade guardada. Como a identidade influencia a força de vontade? Quando você tem uma identidade que se alinha com seus objetivos e os hábitos que está tentando construir, isso diminui a quantidade de força de vontade necessária para mantê-los. Agora, isso é mais fácil dizer do que fazer. Como podemos mudar a nossa identidade? A melhor maneira de fazer isso é sendo cuidadoso com a linguagem. A forma como expressamos as coisas afeta como nós nos vemos. Por exemplo, se surge uma vontade de fumar, em vez de pensar na promessa que fez de parar, deveria pensar em como desassociar o vício da sua identidade. Você jamais deve dizer que é um fumante, e isso por si só já ajuda muito. Associar a sua identidade a algo é tornar aquilo parte de você, é fundamentar aquilo em sua vida. O cigarro não faz parte de você. Ele não tem nada a ver com você. Ele é apenas um item no qual você busca uma recompensa. Mas existem outras coisas que podem te dar essa mesma recompensa e não são ruins como o cigarro. Mas o que você precisa entender de fato é que você não é um fumante. Você apenas está fumando. Ser é profundo, é algo que faz parte de você. Agora, estar é algo superficial que pode mudar rapidamente. Estas coisas são diferentes e mudam a forma como você percebe o seu vício. Se você é o vício, será muito difícil se desfazer de algo tão profundo assim que é você, que está arraigado à sua identidade. Mas se está, isso quer dizer que é uma condição de momento e que pode não estar mais nessa condição daqui a um tempo. O pensamento de alto nível. Um estudo conduzido em 2006 pelo professor Fujita descobriu que as pessoas que passavam mais tempo pensando pensamentos de alto nível teriam um nível significativamente maior de força de vontade ao longo do dia do que aquelas que tinham pensamentos de baixo nível. Agora, qual é a diferença entre os dois tipos de pensamento, o de alto e o de baixo nível? O pensamento de baixo nível é quando você pensa no como, quando e o que vai fazer. Por exemplo, você pensa em como vai chegar à academia, você pensa em como vai perder peso, você pensa em quais alimentos vai comer. O pensamento de alto nível, por outro lado, é quando você pensa em seus motivos para agir. Então, é quando você pensa em por que vai à academia. É quando você pensa em por que está tentando perder peso. É quando você pensa em por que você está mudando a sua dieta. Agora, não há nada de errado em ter pensamentos de baixo nível, porque eles são necessários para planejar as coisas. Você não pode fazer o jantar a menos que pense no que vai cozinhar. Mas é melhor se esforçar para ter pensamentos de alto nível mais vezes ao longo do seu dia. Pensamentos de alto nível criam um senso de propósito e significado. Se você pensar em por que está mudando a sua dieta o suficiente, você vai começar a acreditar realmente que mudar a sua dieta é o melhor para você. Um ótimo exercício que eu recomendo é pegar o hábito-chave que você está tentando construir e preencher uma página inteira com porquês. Porquês de por que você está fazendo aquele hábito, por que você quer implementar aquele hábito na sua vida. Para resumir, há 5 maneiras poderosas de aumentar a sua força de vontade. O número 1 é o chunking. Quebrar os grandes objetivos em pequenas tarefas. O número 2 é aumentar a sua confiança, para que você comece a acreditar que pode realmente realizar os seus objetivos. O número 3 é mudar a forma como você vê a força de vontade, que você é alguém que tem mais força de vontade do que parece ter. O número 4 é mudar a sua identidade. É mais fácil parar de fumar se você não se identifica como um fumante. E o número 5 é passar mais tempo pensando em pensamentos de alto nível.